tarde. Essa é a 15ª edição do Fêmina, Festival Internacional de Cinema Feminino. A gente acontece, né, esse ano, essa nossa edição, graças ao apoio da Rio Filme, né, que é um órgão da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo. E é uma realização do Instituto Fêmina, né, Instituto de Cultura e Cidadania Fêmina, em parceria com o CCBB Rio de Janeiro. Então, queria agradecer ao CCBB, a Rio Filme e a todos os nossos apoiadores. Desde a nossa primeira edição, a gente realiza o Seminário Fêmina, né, que é uma forma da gente debater questões de gênero que têm relação com o audiovisual e também vão além, né, das questões cinematográficas. A gente sempre tem algumas mesas que falam sobre questões importantes na sociedade, enfim, de uma forma geral, não exatamente relacionadas a cinema. E desde o ano passado, quer dizer, na verdade a gente sempre também realiza um seminário em parceria com algumas instituições, ou de pesquisa, ou instituições de gênero, né? E desde o ano passado a gente vem realizando essa parceria com o GENERES, que é o grupo de pesquisa sobre gênero, sexualidades, reprodução e suas interseccionalidades da ENSE, do IBGE, né? Então, queria também agradecer o pessoal do GENERES, que aliás eu também faço parte do GENERES, mas isso é só um detalhe, na verdade. Então, esse ano, né, eu vou mediar, né, essa mesa. A gente vai ter 2 mesas esse ano, né, hoje e amanhã. Já convido vocês para, se vocês puderem vir amanhã também. Amanhã a gente vai falar sobre retratos e perfis das mulheres brasileiras e suas interseccionalidades cinematográficas. Na sexta-feira, completando o seminário, normalmente os seminários são 3 dias. Esse ano a gente fez, o seminário ele é composto de debates, minicursos, workshops, né, atividades formativas que a gente chama. Então esse ano a gente está fazendo 2 debates presenciais, hoje e amanhã, e na sexta vai ter um minicurso online de crítica cinematográfica feminista, com a Isabel Wittmann, é um minicurso bem legal. Então, e hoje vou chamar então as pessoas que vão compor essa mesa. A gente vai falar sobre perspectivas de políticas para o audiovisual e a transversalidade de gênero e diversidade, né? A ideia então é refletir sobre as políticas e as perspectivas, né, para o audiovisual brasileiro, considerando a desigualdade de gênero, né, a participação das mulheres, as interseccionalidades de gênero com raça, enfim, outras interseccionalidades, né? E as questões LGBTQIAP+. Então, eu queria convidar a Lia Bahia, ela é professora e pesquisadora do Departamento de Cinema e Vídeo da UF, né, Universidade Federal Fluminense. A Roberta Canuto, ela é doutora em cinema pela PUC-Rio. A Roberta ela é coordenadora das comissões de seleção de projetos aprovados em editais pela Rio Filme e também assessora de comunicação da Rio Filme. E a Sofia Machado, ela é atriz, socióloga, formada em Ciências Sociais pela UFRJ, e ela integra a Comissão de Relações Sociais de Gênero e Sexualidades, né, do IBGE. Então, agradeço muitíssimo a vocês, a presença de vocês. Podemos começar na ordem do catálogo? Vocês podemos? Posso começar. Pode começar? Tá ligado? Tá ligado. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, ao Fêmina, a Paula, um festival super importante, né, assim, que a gente acompanha há um tempo, quem é da UF, né, Turma Cerveira, que assim, a gente acompanha e torce muito pelo festival, assim, acho que ele é precursor de muita coisa, então fico muito feliz de estar aqui. Quero saudar também o IBGE, essa parceria com o IBGE, eu acho isso muito importante, assim, ainda mais quando a gente pensa, né, nesse tema específico que é a política pública, a gente fazer essas parcerias, essas alianças. Eu acho fundamental a gente trazer a dimensão da pesquisa para essas conversas, assim, então eu queria de verdade parabenizar, porque essas iniciativas são raras, você bem sabe, né? Assim, nosso setor ele é um setor muito endógeno, ele pouco conversa com o setor da pesquisa. E aí eu acho que eu venho falar desse lugar da pesquisa. Então, o que eu preparei aqui, gente, é mais uma
uma provocação política e conceitual, não vou trazer dados, não, né? Porque, inclusive, assim, alguns dados eu acho que eles estão totalizantes demais e eu vou chegar nisso, tá? Então, assim, quando eu vim para esse seminário, para esse debate, eu pensei assim, que cinema brasileiro a gente quer? Que cinema brasileiro nós, mulheres, queremos? Né? Eu acho que essa é uma pergunta importante da gente se fazer. Né? Que cinema brasileiro a gente quer? Porque existem muitos cinemas brasileiros e muitas possibilidades do que pode ser o cinema brasileiro. Né? E aí eu vou trazer aqui, né, a filósofa Nancy Fraser, que ela vai trabalhar com o conceito de redistribuição e reconhecimento. Né? Ela vai falar que é fundamental a união, né, da redistribuição, que é uma questão de classe, com a questão, e ela não vai trabalhar com essa terminologia de identidade, ela vai falar sobre reconhecimento, que me parece mais adequado para a gente pensar. Porque o que ela fala? Ela fala o seguinte, a gente tem que ter cuidado para a gente não cair em armadilhas neoliberais. Né? Porque é muito fácil a gente pensar em uma política para as mulheres no cinema que esteja em consonância com uma dimensão neoliberal. Não é? E eu acho que é isso que tem sido feito, inclusive. Né? Mais recentemente, a gente traz esse debate, eu acho que um avanço que a gente tem é que esse debate sobre gênero, sobre raça, sobre, né, enfim, essas questões, ela está dado, ela não tem, eu acho que ela não tem retorno, por mais que, né, alguns governos, alguns políticos, eles tentem colocar isso, e não só o governo, nem só os políticos, o próprio setor. Né? O próprio setor tem se questionado, tem muito identitarismo, tem muita cota, né? Então o próprio setor tem se colocado nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, a Nancy Fraser, ela fala assim, a gente não pode fazer isso desvinculado de uma política de redistribuição. E eu acho isso fundamental da gente pensar. Né? Porque nós não queremos, eu não quero um cinema para mulheres brancas ricas. Né? Acho que não é isso que a gente quer. Então, acho que a gente tem que pensar junto. Né? O que eu me coloco, e tenho colocado isso nas minhas pesquisas, assim, né? A gente quer manter esse sistema, inserir mulheres nesse sistema, ou a gente quer mudar esse sistema? Há duas possibilidades. Da gente falar, não, queremos mulheres como CEOs da Netflix, da Amazon e de não sei o quê. Ou nós queremos mudar esse sistema, mudar essa estrutura de poder. Eu acho que isso é fundamental da gente pensar. O que a gente tem feito vamos colocar mulheres no lugar de poder, não é mesmo? E não estou dizendo que isso não seja importante pontualmente, mas isso não resolve um problema que é um problema estrutural. Porque se você coloca a mulher no poder para ela reproduzir as estruturas de poder, a gente não tem mudança. Né? Então, para a gente pensar, gente, eu vou jogar coisas para a gente pensar, e várias coisas, eu tenho falado isso para os meus alunos, assim, eu gosto mais de lançar perguntas do que dar respostas. Eu acho que é mais importante a gente se fazer perguntas, porque a gente está muito cheio de certeza hoje em dia. Né? Então, a gente quer manter essa estrutura de poder ou a gente quer mudar? Né? E aí eu quero trazer uma outra questão sobre o cinema brasileiro que envolve a questão de gênero. Né? Quando a gente vê as pesquisas, né? Quando a gente vê... A Ancine fez uma pesquisa sobre mulheres, que é muito usada nas pesquisas acadêmicas, e eu sempre acho a pesquisa importante, ela é relevante, mas ela não pode representar a totalidade do que é o cinema brasileiro. Ela não representa a totalidade do cinema brasileiro. Esses filmes que passam no Fêmina, vários não vão ter distribuidores, não vão ser lançados comercialmente, eles não vão estar nessas estatísticas. Né? Então, elas têm que ser olhadas a partir de um recorte. Isso é um recorte do que a gente tem. Ela não é. Onde estão os filmes não lançados comercialmente? Onde estão os curtas-metragens? Onde estão os médias? Isso é fundamental da gente pensar. Por que a gente olha para essa estrutura de poder onde o longa é superior hierarquicamente aos outros, né, aos outros formatos?
Isso é uma construção, isso não é natural. O Pedro Butcher, na tese dele, ele coloca muito bem como foi moldada essa estrutura de poder a partir dos grandes estúdios norte-americanos, né? Então, isso é uma... não é natural. E a gente tem naturalizado isso. Vamos falar de longas, vamos, né? E o que é lançado comercialmente. E o que ganha edital público. Porque, gente, eu estava em Tiradentes agora, a quantidade de filmes que não tem recurso público é impressionante. E esses filmes são invisibilizados, né, quando a gente pega os dados oficiais, tá? Então, isso eu acho que é importante a gente pensar também. Outra coisa que eu queria pensar com vocês é o seguinte: as nossas pesquisas, né, e eu estou falando porque é o que a gente tem, tá, gente? Assim, elas são importantes, não estou dizendo que elas não são, mas elas não representam a totalidade. Elas são voltadas para a produção. Cadê a preservação? Cadê a formação? Cadê a pesquisa? Cadê a distribuição e circulação? Cadê? Então, a gente tem várias mulheres incríveis em outros lugares que a gente não fala. Né? Então, acho que isso é uma questão assim, a gente tem que parar de focar só na produção. Né? O cinema brasileiro, né, ele é um sistema. E a gente tem que pensar em todas essas dimensões, né? Não só na produção, não só na figura da diretora, da produtora, da roteirista, porque esses lugares são estruturas de poder. Né? Elas são estruturas de poder, que foi determinado o quê? Que um diretor, a direção, né, para falar, não falar em gênero, a direção, ela é hierarquicamente superior a outras funções. Ah, Lia, mas então, né, mas é porque as mulheres não chegam nessa estrutura de poder. Né? E tem mulheres, né, tem mulheres em outras, né, em lugares de menos poder se a gente pensa na estrutura patriarcal e capitalista. Mas a gente vai aceitar isso numa boa. Eu sempre penso numa ideia, eu tenho uma filha, né? Eu sempre penso numa ideia que eu acho muito lindo quando as pessoas podem levar seus filhos para o set de filmagem. Mas percebem quem levam as crianças para o set de filmagem? É a diretora. É quem tem dinheiro. Você acha que a camareira vai poder levar? Ela não vai poder levar. Porque ela não vai ter uma babá para poder pagar, para acompanhá-la no set de filmagem. Então, são coisas que eu acho que a gente tem que começar a pensar, né, porque é uma mudança estrutural. Né? Não adianta, claro que a gente, né, essas medidas, né, pontuais, elas são importantes, como eu falei, elas não têm retorno, ainda bem. Quer dizer, não sei, né, não tem retorno, nunca, a gente não sabe o que vai acontecer, mas ela está, de alguma forma, ancorada, tá? Já estou acabando, tá? Se eu estiver falando demais, você fala, Paula. Outros formatos, tá. Então, assim, cheguei nesse lugar, né, que eu tenho estudado também essa relação social do trabalho no cinema e no audiovisual. Isso é fundamental. A gente quer manter essa relação de trabalho? A gente quer manter essa disparidade gigantesca que existe nos cachês de cinema? Que é referendado pela política pública, pelos editais? A gente quer manter? Eu estou falando isso com muita tranquilidade, gente, porque eu já estive na gestão pública, já trabalhei na Ancine, na Rio Filme, no governo do Estado. Então, a gente quer manter isso, né? E eu não estou dizendo que a mudança é fácil, não, tá, gente? Mas acho que a gente tem que começar a pensar e elaborar um outro projeto, tá? Então, as outras narrativas são importantes. Claro que é importante as mulheres estarem na direção, no roteiro, na produção, em todos os lugares. Mas, né, para a gente formar outros imaginários. Mas também é importante que a gente pense em novas éticas desvinculadas do modelo patriarcal. Porque esse guia de elaboração de projeto é muito violento. Ele é muito violento, gente. Tá? Então,
Eu vou dar um exemplo aqui, e aí, assim, ser mulher não resolve, percebe? Vou dar um exemplo muito recente, assim, estou muito confortável de falar isso, assim, a última, o último nome indicado para a Ancine foi de uma mulher. E essa mulher, ela foi bastante rejeitada, por quê? Porque ela não é do cinema tradicional, ela não vem da produção, mas ela é uma pessoa que ela trabalha com cinema, mas ela trabalha com o quê? Com cinema e educação. Isso é considerado algo menor. Isso é considerado uma coisa que escapa, né, e que pode, de alguma forma, deslocar alguma relação de poder ali. E eu fiquei muito chocada quando houve essa reação a essa pessoa, que é uma professora, né, que vem de uma relação de cinema e educação, e que o setor todo escreveu uma carta contra o nome dessa pessoa, né, da Patrícia, tá? Então, no campo das políticas públicas, né, eu acho que a gente precisa fazer um giro antipatriarcal e anticapitalista, né, que seja estruturado numa dimensão ética, estética e imaginativa, que a gente possa imaginar outros modelos, porque aí eu, assim, estou concluindo quase. Assim, os editais não vão nos salvar. Para mim isso é muito claro. Os editais não vão nos salvar. A gente precisa de uma política estruturante, né? Eu vou dar um exemplo aqui muito de uma mulher distribuidora, a Thalita Arruda. A Thalita Arruda lançou o filme Cabeça de Negro. Quando ela lançou o filme, foi quase pandemia, ela tinha um dinheiro quase nada para lançar, né? E ela fez o quê? Ela lançou o filme junto com os alunos da escola. Eles criaram um modelo de circulação. Se você olhar no Festival de Ancine, deve ter mil espectadores. Mas esse filme circulou nas escolas públicas. Isso é bonito demais, gente. Só que isso não está contabilizado pelos dados oficiais. Entendem o que eu estou falando? Né? Então, assim, ao meu ver, a gente deve, assim, como mulher, acho que ser mulher é sempre uma resistência, né? Sempre estar em resistência. Assim, a gente deveria, né, demandar uma mudança que seja uma mudança estrutural. E não só, enfim, porque eu acho de verdade que os editais não vão nos salvar, né? Só para terminar, assim, acho que também é importante que a gente mude os léxicos, né, que a gente tem usado ultimamente, né? A Nina Tedesco, ela tem um livro que chama Trabalhadoras do Cinema e do Audiovisual. Eu gosto muito dessa palavra trabalhadoras, porque agora a gente tem usado uma palavra que a gente tem que pensar se isso é muito perverso, talento. Por que a gente usa talento e não trabalhador? Por que a gente, no setor, a gente tem que fazer essa distinção? Então é importante que a gente pense também nos léxicos que a gente está usando, né, nas políticas públicas. Eu acho isso fundamental, tá? E para terminar, assim, eu acho que a gente também tem que se descolar dessa lógica, né, dos grandes números, né, das pesquisas dos grandes números, das grandes bilheterias. O que é sucesso? Sucesso vai ser esse modelo que foi ensinado para a gente pelos grandes estúdios? Ou a gente pode construir uma outra coisa aqui no Brasil? Né? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais, eu estou falando isso como uma crítica também à academia, não estou me deslocando desse lugar, que a gente tem que pensar cada vez mais em pesquisas qualitativas. E o cinema brasileiro ainda não sabe fazer isso. Né? A gente tem que aprender com a saúde pública, a gente tem que aprender com outros lugares, né? O IBGE pode nos ajudar. A gente não sabe fazer pesquisa qualitativa, porque não é quanto o filme deu na sala de cinema comercial. Porque se a gente for partir disso, a gente está ferrado. Né? Então, acho que são questões que ficam um pouco na minha cabeça, que atravessam, né, a minha pesquisa e que eu queria compartilhar com vocês para a gente pensar, que eu acho que eu volto à primeira pergunta. Que cinema brasileiro nós queremos? É isso, obrigada. Obrigada, Lia. Você realmente ficou mexendo com a gente. Comigo, pelo menos, eu fiquei perguntando muitas coisas, até sobre a minha tese, né, que é sobre diretoras, protagonistas, roteiristas, né, esses lugares que você falou de poder, enfim. Que é isso, eu acho que tem que culpar, mas tem que pensar em outras formas, né? Mas assim,
como você não trouxe respostas, eu fiquei tentando perguntar, mas qual seria esse caminho, né? Eu não consigo enxergar também. A mesma coisa dos editais, concordo com você, que não são os editais as melhores políticas públicas que a gente poderia ter. Mas é difícil pensar em outras políticas, assim, né? Eu acho que edital, acho que o Roberto talvez vai poder falar um pouco mais sobre isso. Edital é uma coisa que o setor sempre briga muito para ter, né? A gente precisa de edital, a gente precisa de fomento, a gente precisa de edital disso, daquilo. Mas não é isso, o edital é uma política muito pontual, né? A gente precisa de uma política mais a longo prazo. Que política é essa a longo prazo, né? Enfim, isso é uma coisa que eu sempre me pergunto também. Para festival é fácil pensar, porque o festival acontece todo ano, mas para produção, para educação, para formação, enfim, a gente teria que pensar sobre tudo isso. A gente vai abrir para perguntas. Você quer fazer agora uma pergunta para a Lia? Vamos. A gente aqui não precisa ter uma regra fixa, não. A gente costuma abrir no final, mas a gente pode converter também. Subverter as regras, não tem problema. Tranquilo se for no final. Não, pode fazer. Bom dia, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui. Bom dia a todos e meu nome é Nilmara, eu sou de Minas, venho de Belo Horizonte, cheguei agorinha, pulei ali, tomei um banho e saí correndo. E como uma boa mineira, eu sou uma pessoa muito observadora e observo não só o cinema, né, a arte como um todo. Eu sou originária do teatro e no cinema eu sempre estive na frente das câmeras, eu sou atriz, e depois eu me interessei pelo contexto atrás das câmeras e venho fazendo uma pesquisa atrás das câmeras como roteirista. Cheguei a dirigir um filme que foi premiado, um curta-metragem muito caseiro na pandemia. E dessa pegada toda fiz uma pós-graduação na UFMG, na área do cinema, artes visuais, cinema. Defendi um artigo a respeito do cinema feito por mulheres, com o título Mulheres Periféricas no Cinema. E agora eu estou no mestrado na pesquisa em arte e educação. E a rejeição, como você disse, do cinema sendo estudado em relação ao cinema introduzido na escola, né? O meu tema de mestrado é a desconstrução dos estereótipos de gênero e os desafios do ensino de cinema na escola pública. Quando você falou que a colega foi rejeitada, né, na diretoria, assim, não me assusta, porque a educação, nós ainda no Brasil não conseguimos entender como um todo como essa educação ela pode ser uma grande distribuidora, e não só do cinema, de salas de cinema, né? Mas um cinema muito mais pelo contexto, muito menos pelo contexto, mas um cinema ideológico, porque as pessoas elas ficam às vezes se perguntando assim: a ideologia resolve? Na verdade, é ideológico. A Leslie Marsh, que é uma professora da Universidade da Geórgia, ela vai falar que é ideológico, e ela tem alguns apontamentos assim, muito importantes a respeito disso. E ela diz no livro dela sobre o cinema feito por mulheres no Brasil, da ditadura à democracia, que é puramente ideológico, porque nós enfrentamos isso, porque o cinema feito pelos modelos do patriarcado vem nessa ideologia. Então a pergunta, cheguei até aqui para te fazer essa assim, para a gente dialogar sobre isso. Ideologicamente, você acredita que nós podemos encontrar um caminho onde o cinema possa penetrar os muros das escolas? Porque antes de ser professora eu sou artista, eu me preocupo com a estética, mas me preocupo também com a formação, porque o meu interesse pelo cinema nasceu dentro da escola. Então é isso. Muito obrigada. Vou responder muito rapidamente. Assim, tem um projeto já de lei, né? A Adriana Fresquet tem escrito bastante sobre isso, ela está trabalhando nessa regulamentação junto com o governo. Eu acho que é possível, mas eu acho que tem que ver como é que essa regulamentação vai ser dada para não estourar para o professor público, né, de escola pública, que já trabalha demais.
né? Então a gente tem que ver como é que isso chega na escola, mas também como é que o cinema sai desse muro da escola e a criança vai conseguir ter acesso a uma sala de cinema pública, né? Como é que a gente faz essa circularidade também, que é fundamental. O Brasil não tem salas públicas, tem pouquíssimas salas públicas de cinema, por exemplo. Então, acho que, na verdade, é um circuito que a gente tem que criar, né? Mas tem esse projeto que está andando, a gente não sabe se vai... Ele já está aprovado, mas agora estamos trabalhando na regulamentação, mas o governo tem que fornecer... Ele fez uma Tela Brasil, que é tipo um streaming público, né? Mas eu não sei como é que isso vai, de fato, ser implementado. O meu único receio, né, como professora, eu tenho uma filha que estuda escola pública, disso não estourar para o professor, porque aí é muito cruel. Obrigada. Obrigada. Nada. Bom, a gente depois vai abrir, né, para perguntas no final. Vou passar então para a Roberta. Roberta Canuto, pode? Roberta, imagino que você vai falar um pouco sobre políticas audiovisuais especificamente, né, da Rio Filme, mas se você quiser falar outras coisas, enfim, fica à vontade. E lembrando, assim, se você puder falar sobre a questão da transversalidade nas políticas públicas de gênero, de uma forma ampla, né? Não só pensando em questões da mulher, mas LGBTQIA+, e interseccionalidades, enfim, acho que é um pouco isso. Obrigada. Boa tarde, obrigada aqui meus companheiros de mesa, Mia, Sofia, obrigada a vocês que estão aqui nessa tarde, né, de quarta-feira, isso é bom. Então, eu vou falar um pouquinho assim da minha trajetória, porque ela é meio híbrida, assim, e ela passa por caminhos múltiplos, assim, até chegar na Rio Filme, né. Então, assim, eu estive, né, estou em diferentes espaços dessa nossa discussão aqui hoje, né, assim. Estou no espaço acadêmico, né, eu fiz meu doutorado em cinema, sou realizadora, né, meu filme está aqui no Fêmea, inclusive. Vou aproveitar para convidar todo mundo, a sessão é sexta-feira, às 18 horas. É um filme feminista, né, porque ele fala é sobre a Heloísa Teixeira, sobre a transformação dela, né, a mudança dela de nome, de Heloísa Buarque de Holanda para Heloísa Teixeira, que é uma mudança que eu acho que está muito concatenada, muito conectada com essa questão do patriarcado, da ruptura com isso, enfim. Peço desculpas por fazer esse parêntese aqui, mas queria aproveitar para convidar todo mundo. E também sou roteirista, né, assim, trabalho desde 97 como roteirista de cinema, TV. Então, assim, eu atravessei algumas diferentes fases desse mercado nosso aí de audiovisual no Brasil, né, que sofre tantos abalos sísmicos com as questões políticas que envolvem o país como um todo. E estou na Rio Filme desde 2021, na comissão, as comissões que eu coordeno são as comissões de mostras e festivais e a comissão de desenvolvimento de documentário, no momento, né? Já estive em ficção, já estive em outras, no momento estou nessas. Então, assim, falando mais sobre a questão da política pública, né, voltado para o audiovisual, na Rio Filme em especial, desde que eu estou lá, assim, desde a gestão anterior do prefeito Eduardo Paes, a gente tem cotas, a gente tem uma política afirmativa, né, assim, anterior a Paulo Gustavo, a Aldir Blanc, não a Aldir Blanc, mas a Paulo Gustavo sim. Então, assim, a Rio Filme, como que ela atribui, né, como que ela implementa essa política? A gente tem pontuações adicionais, né, assim, que são acumulativas. Então, elas são territoriais, né, os territórios mais vulneráveis, socialmente falando, na cidade, APs 3 e 4, as favelas, comunidades, elas têm todos os projetos que são inscritos, provindos de produtoras dessas áreas da cidade do Rio de Janeiro, os projetos já ganham alguns pontos adicionais, né? Sendo uma mulher, são mais pontos adicionais. Pessoa LGBTQIA+, pontuação também, indígena.
E essa pontuação é acumulativa. Então, assim, no final das pessoas negras, no final das contas, é possível que uma proposta ela some 10 pontos a mais no momento em que ela se inscreve nos editais da Rio Filme. Foi a solução encontrada ali, não é qualitativa, né, ali, assim, infelizmente a gente vive um mundo um mundo muito cartesiano, assim, enfim. Isso tem feito alguma diferença, a gente tem observado um bom resultado a partir disso, assim. Por exemplo, em 2023, 79% das propostas apoiadas pela Rio Filme eram lideradas por mulheres, né? Sejam elas roteiristas, aí a gente volta à questão, diretoras, produtoras, né? Assim, a gente também teve um ótimo percentual em relação ao IDH da cidade do Rio de Janeiro, os territórios mais vulneráveis, bem representados, e nas cotas raciais também. Então, assim, não é a solução, eu super concordo com a Lia, assim, que não é a solução, né? A gente tem questões muito mais profundas que essas, porque isso não resolve uma questão de uma movimentação nesses territórios sedimentados, né? Nesses territórios hierárquicos que já estão sedimentados, né? Das produtoras mais qualificadas, no sentido de pontuação Mancini, enfim, melhor instrumentalizadas, que lidam melhor com esse processo de escrever um projeto no edital e com toda a burocracia que isso carrega. Então, assim, a gente tem aí mais questões a serem trabalhadas. O que foi feito também pela Rio Filme, que eu acho muito importante, foi que a gente percebeu justamente essa dificuldade em lidar com essas regras dos editais, né? Para muitos grupos de produtores culturais, de artistas que queriam se inserir, que querem se inserir no mercado. Então, principalmente nos nossos editais de ações locais, que são muito voltados para territórios, cineclubes, né? O que a gente fez? A gente marcou nas arenas, nas lonas culturais da Prefeitura do Rio, ou em associações de moradores, enfim, representantes da Rio Filme foram até esses locais, conversaram com os produtores culturais locais que queriam se inscrever e tiveram uma conversa meio assim, instrutiva mesmo, no sentido, vamos desvencilhar o que é esse caminho do edital, vamos fazer isso junto. Isso teve um resultado muito bom. Então, assim, principalmente para cineclubes e para outros tipos de ações locais ligadas ao audiovisual, né, que é o nosso caso, de mostras, encontros, enfim, a gente viu um resultado muito bom nesse sentido de abrir caminho para essas pessoas, sabe, ajudar e pegar na mão e falar, vamos junto, vamos tentar chegar lá, e foi bacana, assim, de ver. Outra coisa que eu acho que é fundamental também para a gente estreitar esses caminhos é a questão da formação. Então, ano passado também a gente lançou alguns editais de formação, principalmente junto com a Fijan. Então foram editais assim, o mercado identificou, a gente está precisando de camareiro, a gente está precisando de maquiador, a gente está precisando de iluminador. Então, assim, são funções de um set de filmagem que normalmente não são beneficiados pelos editais públicos que são lançados tanto pela Rio Filme quanto pela Ancine, por qualquer outro órgão governamental, né? Então eram editais de qualificação profissional mesmo, assim. E também teve um resultado bacana, muita gente se inscreveu e a ideia é trazer essas pessoas de volta para o mercado, né? Porque a gente teve também um capítulo muito cruel aí para o setor audiovisual, para os trabalhadores do setor audiovisual, que foi a pandemia, né? Então, assim, foi devastador. Então, um mercado que vinha se aquecendo, né, com uma série de ações aí de política pública, a Lei 12.495, lançada em 2012, depois os editais do Fundo Setorial, enfim. E esse mercado sofreu uma retração terrível com a pandemia e com o Bolsonaro, né? Então, assim, foram duas tragédias, né, que se somaram. Então, são ações que, assim, eu falando em nome da Rio Filme, eu acho que a gente tem galgado alguns degraus, assim, a gente tem conseguido abrir espaços a partir disso, né?
Mas, de novo, assim, eu acho muito bacana a proposta da Aline, pensa em abrir essas perguntas aqui, para a gente pensar juntos, para a gente entender como melhorar o que a gente tem, né? Porque se a gente pensar que em 1994, né, que a gente tem aí o marco da retomada do cinema brasileiro, a Carla Camurati pegou o projeto dela, que era o Carlota Joaquina, bateu de porta em porta para captar ali para aquele projeto, depois levou nos cinemas para distribuir, né? E aí a gente tem uma mulher liderando aí esse movimento de salvação do cinema brasileiro depois do golpe, do fim da Embrafilme, né, do governo Collor. Então, assim, é muito simbólico isso, né, eu acho. Então, enfim, eu acho fundamental esse debate, acho que a gente tem que pensar juntos mesmo. Acho que as pessoas têm que estar muito atentas às consultas públicas que são feitas. Estou falando isso aqui em nome da Rio Filme agora de novo, porque todos os editais passam por consulta pública, né? Qualquer cidadão pode contribuir. Embora isso eu acho que não seja uma solução, porque dificilmente a força, uma pessoa sozinha vai ter a força de uma produtora grande, né? No Brasil, aqui na cidade do Rio de Janeiro, se a gente olhar a questão geopolítica de onde está concentrado o poder, né? Falando em termos de capital aí da realização audiovisual, ele está nas áreas mais abastadas da cidade. Então, a maioria das produtoras estão na Zona Sul, na Barra. Então, assim, eu acho que tudo passa pela questão do capital, né? Do poder neoliberal, do patriarcado. Eu acho que todas as questões passam por aí. Mas é um convite mesmo, assim, eu acho que eu sou otimista, assim, que a gente consegue caminhar, a gente pode evoluir, né? Acho que a gente já esteve em momentos piores. E é isso. Então, obrigada, gente. Quando você falou dos editais, eu ia falar exatamente isso, porque o edital, de uma certa forma, ele foi pensado como uma forma democrática das pessoas se inscreverem, né? Tipo, é como concurso público, né? O concurso público é tido como algo super democrático, porque todo mundo pode se inscrever e a gente até tem uma participação maior das mulheres, por exemplo, em cargos né, no funcionalismo público do que no privado, exatamente porque o concurso público ele é democrático, né? Mas, por outro lado, democrático muito entre aspas, porque quem tem meios, quem tem, né, possibilidade de participar de um edital, enfim, né? Então, tem isso, né? É difícil pensar em outras formas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem também que tentar lembrar, né, que a gente não está no melhor dos mundos ainda, né? Teria que realmente repensar a forma de fomento, como eu falei, políticas a longo prazo. E quando você falou do Rio de Janeiro, eu fiquei até rindo ali sozinha, porque o Rio de Janeiro é bom e ruim, né? Porque ao mesmo tempo a gente está no centro, né? Rio e São Paulo, né? São os eixos onde mais circulam dinheiro, o meio audiovisual é totalmente focado aqui no Rio e em São Paulo. Se você pegar a proporção dos filmes de longa-metragem, sei lá, mais de 75%, 4%, uma coisa assim, quando eu fiz a minha tese, dos filmes, a produtora majoritária era do Rio ou de São Paulo, mas ao mesmo tempo quem é pequeno sofre muito, porque está totalmente nas mãos isso, de grandes produtoras, até os festivais, né, grandes festivais. Então, né, os pequenos festivais, pequenos produtores acabam passando por esse problema de assim, eu não posso concorrer. A gente concorre com os grandes, né, aqui no Rio, a gente não concorre entre os pequenos, então é complicado. Enfim, mas é isso, eu acho que tem que pensar realmente em outras formas, é bom a gente estar discutindo aqui, né, embora a gente vai chegar a muito mais perguntas do que respostas, mas a gente já está começando pelo menos a pensar nas perguntas. Queria então passar para a Sofia. Eu me chamo Sofia Monte, eu sou servidora do IBGE há 10 anos, né, 5 deles trabalhando com a temática de gênero. Como boa burocrata, eu fiz uma apresentação careta. Vou ver. Vou, enfim, tentar mostrar um pouco o papel das estatísticas oficiais para a gente interpretar e pensar em políticas públicas que permitam que as mulheres ocupem certos espaços que elas não ocupam, né? Enfim, então é um pouco para mostrar o trabalho do IBGE sobre gênero, enfim, como a gente vai pensando o gênero na nossa produção estatística. Trabalhamos com dados quantitativos, não qualitativos, infelizmente, já que a Lia perguntou isso. Então,
transversalizar a perspectiva de gênero, que estava na chamada da palestra. Eu participei de um grupo da CEPAL que estava discutindo como transversalizar a perspectiva de gênero na produção de estatísticas, né? Então, todos os países da América Latina se unem e discutem essas formas de pensar as diferentes implicações para homens e mulheres de qualquer ação pública, ação, legislação ou política pública. Isso é, claro, necessário porque o Estado feito de homens para homens perpetua os sistemas políticos e sociais com desigualdades estruturais patriarcais, né? Então, assim, só é necessário pensar que todas as políticas precisam ser para homens e mulheres porque elas partem de um princípio absolutamente pensado para homens. Então, com esse escopo, né, de transversalizar as políticas de gênero, em 2024, bem recente, o IBGE conseguiu instituir a Comissão Temática de Relações Sociais de Gênero e Sexualidade, que está acima de todos os braços do IBGE, acima da ENSE, que é o braço acadêmico, acima da diretoria de pesquisa, que é quem faz realmente a coleta, da administrativa, enfim, que busca garantir também uma continuidade das ações ao longo do tempo, independente do governo que possa vir por aí, que a gente nunca sabe o que é. Mas já existiam muitas iniciativas, claro, para produzir dados sobre gênero no IBGE, até porque a gente é signatário de uma série de acordos internacionais que exigem indicadores mínimos de gênero de todos os países, né? Então, o GT de Orientação Sexual e Identidade de Gênero começou em 2022, a gente já produz informações sobre o uso do tempo, que são muito relevantes para a situação das mulheres, há muitos anos. Uma publicação que eu acho muito interessante e que, enfim, muito acessível é a Estatísticas de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil. Ela é produzida a cada 3 anos. Ela recolhe uma série de fontes de dados diferentes. Ela vai dar informações sobre ocupação de espaços de poder, ocupação no Congresso, diferença de renda. Ela junta muitas bases de dados. Eu acho que é muito interessante para quem quer entender a situação das mulheres no Brasil. Então, e é bem acessível a qualquer tipo de público, é informativo, né? Não é só para pesquisadores que trabalham com dados, a gente sabe que na realidade é todo mundo. E a gente também desagrega por dados, sempre que possível, todas as nossas pesquisas. Então, o uso do tempo, né? Eu transformei a bonequinha em uma trabalhadora de cinema, ela estava levando só umas pastas, mas... Primeiro, a PNAD contínua que nos fornece esses dados da diferença do tempo gasto com trabalho entre homens e mulheres, é a PNAD contínua. Ou seja, a gente literalmente vai na casa das pessoas e pergunta uma série de listas de tarefas para saber quanto tempo você gasta com cada uma. Antigamente a gente perguntava só as tarefas, né? Se você levou seu filho para a escola na última semana, se você lavou louça, enfim, todos os serviços domésticos. Na verdade, cuidados e domésticos são separados, né? Mas os dois são feitos e você agora pergunta, com essa nova reformulação, bem recente, assim, do último ano, pergunta por atividade e tempo gasto por atividade e fica mais alinhado com as metodologias internacionais e vamos ter um dado mais preciso mesmo, que aponte essa diferença do tempo gasto entre homens e mulheres. Também, agora, vamos implementar pela primeira vez esse diário light, que é uma nova forma de coletar o uso do tempo, então a gente vai ter mais essa camada de informação, que você também detalha por informação, por atividade, indicando no horário do dia que foi feito, enfim, a gente está aprofundando, ainda como estatística experimental, essas informações sobre o uso do tempo das mulheres. Aqui, desse último informativo de gênero, vocês podem ver a diferença entre mulheres e homens de horas de trabalho em todas as grandes regiões. Tem também uma diferença quando a gente considera mulheres pretas e pardas e mulheres brancas, né? Tem um número maior de horas gastas com o trabalho doméstico não remunerado. E isso, claro, a gente sabe que impacta na inserção das mulheres no mercado de trabalho, na possibilidade de ascensão nas carreiras, na remuneração, na futura aposentadoria, no PIB, e gera uma exclusão que se estende por toda a vida das mulheres. Então, isso é uma das barreiras invisíveis que impedem que as mulheres ocupem os espaços de direção, de roteiro, enfim, esse tempo ocupado com outras coisas que impactam em toda a participação dela no mercado de trabalho, em todos os setores. Esse dado aqui já está no CIIC, que é uma publicação específica sobre os dados da cultura. Então, nesse caso aqui, eu trouxe destacado, ela tem muitos dados, enfim, é uma publicação muito completa que também junta diversas fontes de dados do IBGE. Mas eu trouxe só essa comparação que as mulheres representam 43,7% dos assalariados do setor cultural. Esses são dados do SEMPER, né, que é uma pesquisa de registros administrativos, não é essa que você vai na casa da pessoa e pergunta. Essa os responsáveis legais da empresa fornecem ao IBGE os dados sobre os seus corpos de funcionários. Então, você pode ver que, por mais que elas ocupem 43,7% dos assalariados,
elas não se distribuem igual em todas as atividades, né? Você vai ter mais mulheres trabalhando na educação, capacitação e nas artes visuais e artesanato, e mais homens ocupando os espaços nas mídias audiovisuais interativas, nos equipamentos e materiais de apoio. E o salário também, as mulheres ganham praticamente 30% a menos que os homens nessas atividades aqui listadas, quando considerados a ocupação. Então, além disso, um outro braço que o IBGE trabalha é a identidade de gênero e orientação sexual. Conhecer e mapear a população LGBTQIA+, é essencial, né, claro, porque se você não for contado, você é invisível aos olhos do Estado. Então, as políticas públicas não levam você em consideração. O IBGE tinha uma lacuna histórica de dados sobre a população LGBTQIA+, e sobre a população trans. Felizmente não, tristemente, na verdade, o mundo inteiro tem essa lacuna de dados. As informações sobre identidade de gênero, principalmente, são incipientes no mundo inteiro. Assim, os institutos de estatística oficial estão todos aprendendo e trocando sobre esse aprendizado, sobre como coletar. Né? Então, é muito comum, vai a campo de um jeito, na pesquisa seguinte vai de outro. Não é tão fácil de acumular esse conhecimento. Então, ainda que a gente tenha essa lacuna de dados, estamos progredindo lentamente junto com o resto do mundo nesse quesito. Então, a gente começou com esse acervo de estudos e experiências internacionais, né? E também consultamos os especialistas das ONGs LGBTQIA+, a ANTRA, a BRA, Arco-Íris, e tivemos inúmeras reuniões também com pesquisadores. Só que para uma pesquisa ser considerada estatística oficial, ela passa por muitos protocolos, então não é uma coisa imediata, né? Ela passa por testes, ela precisa ser compreendida em todo o território nacional, com todas as suas diferentes culturas, etc. Então, leva um tempo, né? Ela começou a entrar recentemente por uma demanda judicial, né? Foi judicializado durante o censo. O movimento civil se organizou e se judicializou, então a gente foi obrigado a acelerar esse processo, felizmente. E, então, o histórico mesmo da captação dessas informações. Ela começa no censo em 2010, mas aí não era autoidentificação. No caso, você monta os moradores e você sabe naquela casa o sexo das pessoas e os casais. Então, a gente começa a ter essas estatísticas de casais do mesmo sexo. No caso, só os monogâmicos que contavam. Depois, a incorporação dos dados de casamento de pessoas do sexo também nas estatísticas de registro civil a partir de 2013. Só em 2019 que a gente começou a conseguir a autoidentificação, ou seja, você pergunta para a pessoa, né, qual é a orientação sexual dela, e a gente fez na PNS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, porque é uma que tem a característica de que você pergunta diretamente para o morador. Você não pergunta para uma pessoa só sobre todo mundo da casa, né? Você pergunta só para a pessoa qual que é a orientação sexual dela. Os desafios são compreensão da diferença entre sexo, nascer e identidade de gênero. Talvez pareça óbvio em alguns setores da sociedade, mas em absoluto não é compreendido pela grande maioria da população. E é claro que isso também a gente constrói, até o IBGE ajuda a construir a compreensão quando ele vai a campo, né? Os entrevistadores ajudam a construir essa compreensão. Então é uma coisa que ao longo do tempo vai se resolver. Confusão entre os conceitos de orientação sexual e identidade de gênero, generalizada, assim, você pergunta um, respondem o outro. Uma parcela da população acha que é um tema sensível, existe uma resistência até interna no IBGE, entre as diferentes pesquisas, enfim, temos isso aí também para superar. E o que eu falei, que é você identificar uma outra pessoa do domicílio, né? Você dizer qual que é a orientação sexual de uma outra pessoa que mora com você, e não necessariamente você sabe, não necessariamente você se sente à vontade para responder pelos outros, mas é uma limitação técnica que a PNAD tem, e o dado que a gente produz vai ter essa limitação técnica, vai ter essa margem de erro mesmo. Então, em campo, a gente já coletou em 2023 sexo de nascimento, orientação sexual e identidade de gênero, com um morador selecionado, ou seja, só a pessoa que responde por si mesma, mas esses dados ainda estão em avaliação, a gente não sabe o que é possível publicar, o que é possível publicar como estatística experimental, o que pode ser estatística oficial de fato, né, para a gente finalmente conhecer essa população e pensar as políticas públicas a partir de dados oficiais desse quantitativo. Também a PNAD contínua foi coletada em 2024, os dados também estão em análise, e esse ano vamos coletar também na PNS. Aqui estão as perguntas que foram feitas, caso alguém tenha curiosidade. Nós temos aí a leitura de categorias, ela foi feita para facilitar a compreensão, porque quando você pergunta, não necessariamente só pergunta a sua identidade de gênero, muita gente não sabe o que é gênero.
Então, lembrando que a gente considera pessoa trans tanto a pessoa que se identificar como mulher ou homem cruzado com o sexo ao nascer, quanto a pessoa que decida se auto-identificar e reivindicar a identidade de pessoa trans. Então, os dois vão ser contados no total de pessoas trans. Então é isso, gente. Foi uma apresentação mesmo de como o IBGE levanta esses dados. Eu trouxe aqui o slogan do ODS, que eu acho muito lindinho, que eu vou deixar a linha para trás, para que todas as mulheres sejam contadas e visibilizadas, mulheres cis ou não. E é isso, aí uma frase, juro que é da internet mesmo, mas é que eu achei tão linda que eu trouxe. Que eu raramente conheço na vida real homens tão extraordinários quanto os homens dos filmes. E eu raramente vejo nos filmes mulheres tão extraordinárias quanto as que eu vejo na vida real. E isso eu acho que é porque a gente precisa que mais mulheres contem as histórias. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Sofia. Eu acompanhei, né? O João está aqui também, da ENSE, né? Acho que todo mundo que de alguma forma estava na ENSE, no IBGE, a gente acompanhou essa luta aí da Comissão de Gênero. A gente até participou de uma pesquisa, né, sobre, para justamente respaldar, né? A gente fez lá na ENSE, né, essa pesquisa sobre identidade de gênero. Oi? Foi o teste cognitivo. Isso, o teste cognitivo foi feito lá na ENSE no ano retrasado. 2022, eu acho. Então, enfim, e é isso, é muito complexo, né? Primeiro, pensar que nem toda a população quer falar sobre o assunto, sabe sobre o assunto o suficiente para ser perguntada sobre. Enfim, a gente tem duas questões, né? Tem uma falta de conhecimento e tem um preconceito ainda muito grande, né? Eu até falei ontem na abertura, nessa onda conservadora ainda veio atrapalhar mais ainda. A gente já tinha preconceito, agora a gente tem um pouco mais. E falar, e ao mesmo tempo, a gente está falando de políticas públicas, né? É algo assim, que não deveria deixar ninguém para trás, né? A política pública tem que incluir todo mundo. A gente está falando de... Eu imagino fazer isso no censo, né? As dificuldades de fazer na PNAD, na PNS. Não é à toa que começou numa pesquisa de saúde, né? A questão da identidade de gênero e da orientação sexual começa numa pesquisa de saúde, que é a PNS. Mas que bom que já está na PNAD contínua, que é uma pesquisa amostral, né, do tipo que pergunta para as pessoas, mas tem essa questão de não pergunta exatamente para a pessoa que vai responder, pergunta para um morador. E o censo, né, para explicar quem não sabe como funciona, mas quando o censo ele fala em autodeclaração, inclusive de cor-raça, né? Na verdade, a gente que trabalha com cor-raça, que eu pesquiso cor-raça, a gente sabe disso, que quando o censo fala, a gente pergunta a autodeclaração da pessoa. Na verdade, não é, porque é uma pessoa do domicílio que responde para todas as outras. Então, na verdade, é heteroclassificação, né? Na verdade, é uma pessoa que está se autoclassificando, mas ela está classificando as outras pessoas. E imagina isso para a orientação sexual, para a identidade de gênero, as dificuldades que é. Então, realmente, assim, a gente precisa pensar sobre isso, né? É super importante, mas tem muitos desafios. Mas, ao mesmo tempo, quando começou a discussão de raça, lá atrás, também era um grande desafio e hoje é muito mais comum, né? A gente falar sobre autodeclaração, autodeclaração, a gente entende muito mais sobre isso. Não é mais um problema, né? Porque para o recenseador, quando ele chegava na casa de uma pessoa e perguntava a raça, isso era delicado. Hoje não é mais, já é uma questão ultrapassada, né? Quer dizer, eu acho, né? Enfim, para quase todo mundo é uma questão tranquila. Imagino que um dia a gente vai chegar nesse momento também da identidade de gênero, da orientação sexual ser uma coisa tranquila para todo mundo, espero, né? Mas é isso, o papel do IBGE, como, principalmente o censo, né, que chega em todas as casas, é um pouco também trazer essa discussão para todo mundo, né? Então é um pouco divulgador também, né? Bom, super obrigada. Vamos então abrir agora para as perguntas que temos aqui. Oi, boa tarde. Meu nome é Alessandra Sodré, eu sou estudante de cinema, sou jornalista, atriz, produtora cultural. E estava olhando aqui, acho que eu sou a única pessoa negra nessa sala. Então, nós negros, né, mulheres negras, estamos sempre como minoria, nós somos uma maioria minorizada, né?
que é uma coisa que eu escutei há pouco tempo e eu achei que, nossa, é isso mesmo. Muitas de nós não pode estar aqui numa quarta-feira, 1h30 da tarde. Isso a gente sabe, todo mundo sabe. Mas, enfim, eu estou escrevendo um roteiro, estou querendo colocar no edital. Vi que eu tenho muita coisa ainda para aprender, então eu vim para aprender, mais ouvir do que fazer perguntas. Aliás, vim fazer perguntas uma troca, né? Estou ficando confusa. Eu queria fazer uma pergunta que não tem a ver com cor, né? Recentemente, no Carnaval, a gente teve uma discussão que eu achei muito interessante sobre uma escola de samba. Ela mostrou a história da primeira trans negra no Brasil, catalogada, Shamani Congo, e muita coisa eu fui ler, né? A gente lê muito nas redes sociais quando alguma coisa tem muita exposição, né? E eu sempre escutei que o Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIAPN+ no mundo. E agora que eu fiquei sabendo que o IBGE ele só começou a divulgar dados sobre essa população agora. Como que a gente ficou sabendo que tem esse tempo todo que sempre foi o país? Onde estavam esses dados? Como que constatou isso? Como foi constatado? E também... oh meu Deus, esqueci qual é a outra pergunta. Mas depois eu vou lembrar. Quero agradecer muito por vocês estarem aqui. Eu tenho muitas perguntas, mas são muitas perguntas e melhor... eu ficaria aqui o resto da tarde para perguntar. Mas essa é uma coisa que me chamou a atenção agora, que eu vi ali e eu gostei muito da frase. Queria que se pudesse depois voltar, que eu quero fotografar. Eu gostei. Obrigada, gente. Esse dado, ele é da ANTA, se eu não me engano, é uma ONG, e assim, ele vai ter as suas limitações metodológicas, porque a gente não produz uma estatística oficial sobre isso ainda, a gente nunca botou no censo para saber o quantitativo de pessoas trans, mas existem as estatísticas, os dados sobre as pessoas mortas, né, assim, o registro civil de falecimentos. Então, assim, eu imagino que eu nem sei se a metodologia deles é por registro civil de falecimento, que eles cheguem nesses dados, né? Enfim, eu teria que pesquisar qual é essa metodologia, mas eu sei que é uma ONG que faz. E justamente faz na ausência do Estado em fornecer esses dados, né? Enfim, é isso. Se eu não me engano, essas estatísticas elas são baseadas nos dados das declarações que são emitidas pela polícia. Então, quando o crime é categorizado, por exemplo, como homofobia, assassinato, aí entra na estatística, mas não é o IBGE nem o Ministério da Saúde que produz isso daí. Mas uma coisa que tem que levar em conta, porque eu também mexo com esses dados de segurança, é que falar que é o país que mais mata é com um asterisco. Porque, tipo, a gente não sabe efetivamente se é o país que mais mata, ou se simplesmente os outros países simplesmente não coletam essa informação. O Brasil, ele é muito, aspas, muito bom na questão de administração. A gente tem muita declaração de óbito, declaração não sei o quê. Então, efetivamente, a gente vai ter mais essa informação do que, por exemplo, um país que não tem uma centralização nessa de, por exemplo, não tem um órgão que coleta as informações da polícia. Aí pode estar matando tanto quanto a gente, mas não tem essa informação, então eles não publicam. Então, o Brasil sempre é assim. O Brasil é o mais não sei o que, é porque às vezes a culpa é que a gente anota e o povo não. Eu imaginei que fossem dados da segurança pública, realmente. Feminicídio também, os dados de feminicídio são dados da segurança pública. Tem algumas pessoas... A Joyce, que vai estar aqui amanhã, já fazendo propaganda do seminário de amanhã, ela trabalha muito com questão da violência, né? Violência de gênero, violência racial.
ela vai falar com certeza sobre dados da segurança pública de feminicídio, que ela trabalha com isso. Então, talvez ela até possa esclarecer mais, mas isso eu sei que é segurança pública, realmente. Enfim, Então, provavelmente sabe que é isso, a ONG pega esses dados, né, da polícia, né, e trabalha com isso. Mas, assim, concordo com o João que, assim, vários países do mundo sequer têm esses dados, né, disponíveis. Então, o nosso sistema, por exemplo, de saúde, que você falou, o SIM, né, o DataSUS, que são os dados de mortalidade, é muito bom. Né? A cobertura é excelente, coisa que em outros países do mundo não é. Então, a gente tem realmente essa questão. Eu achei a frase, né, depois você pode repetir, que a gente não vê tantos homens, homens tão extraordinários no cinema. Não, a gente vê real. Na vida real, quanto a gente vê no cinema, e as mulheres ao contrário, né? As mulheres na vida real, a gente vê mais mulheres extraordinárias no cinema. Tá com erro de digitação, tá? Eles Você vai tirar por causa dos erros, tudo bem. Eles se colocam Superman, os super-heróis, os maravilhosos. Sim, a representatividade, né? A representação, né, de homens e mulheres no cinema é um tema, assim, gigante, né? Eles escrevem, eles que dirigem, então eu vou botar isso. Vocês querem falar sobre isso? Sobre representação de homens e mulheres no cinema? Quer falar? Assim, eu acho que é importante, eu até fiz um texto recentemente sobre esse momento, né, que a gente está vivendo agora no cinema mundial, que veio, enfim, de filmes que conseguiram, né, aquele espaço na tela. Os filmes são filmes de mercado, filmes caros, que chegam nas premiações internacionais. Se vocês pensarem bem nos personagens desses filmes e nos temas, né, a gente tem algumas questões interessantes que atravessaram esses filmes, né, que são questões muito aliadas, muito associadas às questões de gênero, né, em especial sobre nós mulheres, né, a questão do etarismo. Não estou nem dizendo que elas foram bem debatidas, bem refletidas, bem representadas, mas elas estiveram lá e geraram discussões. É muito importante os filmes chegarem nesses espaços mainstream, porque eles geram reflexões de forma geral, né? A gente pensar no filme aí, que não é um filme, nem um filme que eu goste, mas é um filme que gerou um debate em torno de etarismo, que é a Substância. Aí a gente pensa num filme que trouxe questões ali, eu acho até que merecem uma reflexão, porque eu tenho algumas críticas da forma como foram colocadas, daquele filme que concorreu a filme internacional, A Menina da Agulha, né? Acho que é isso, é um filme alemão. Aí a gente tem o caso do Ainda Estou Aqui, né? Que é uma personagem real, que é Eunice Paiva, representada por duas atrizes extraordinárias, né? A Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro. E foi um filme que trouxe para o debate a questão da anistia, né? Num momento muito importante politicamente da gente falar sobre isso. Agora a gente tem também o Vitória, né, que é uma personagem real, baseada numa mulher brasileira, uma mulher que viveu aqui no Rio, né, a Vitória. Ela é uma mulher negra, né, e foi representada pela Fernanda Montenegro. E, enfim, é um protagonismo feminino, né, uma mulher que realmente ela se vocês assistirem ao filme, vocês vão perceber que ela encabeçou ali uma luta, uma questão de violência pública, enfim. Então eu acho assim, a gente tem uma leva de filmes com personagens femininos grandes, né? Tem outro, Baby Girl, que é um filme que eu não gostei nem um pouquinho, e que é um filme também que traz umas questões do arquétipo, né, feminino, representação no cinema. Então assim, alguns desses filmes dirigidos por homens, né, então aí a gente já abre um parêntese grande em relação a como essas mulheres são representadas. Então eu acho que assim, por mais que esses filmes eles atravessem essas questões de forma equivocada, em algumas, se a gente refletir um pouco mais profundamente sobre eles, eu acho importante que esses temas de alguma forma cheguem nas discussões e nas pautas da sociedade, né? No caso do Ainda Estou Aqui principalmente, eu acho que foi muito importante, embora todas as críticas que possam ter sido levantadas em relação a como a questão da violência da ditadura militar foi de alguma forma suavizada no filme,
é muito importante a gente lembrar que esse filme foi visto, está sendo visto ainda, porque ele vai ter uma longa vida aí ainda, por milhões de brasileiros que durante um período agora da nossa história exaltaram um presidente que defendeu a tortura. Então, assim, e é uma mulher que enfrenta isso. Então, eu acho muito importante que essas questões cheguem às telas, né? E, enfim, era isso. Só falar rapidinho, que eu acho que a questão da... Eu não estudo isso, tá, gente? Eu não sou uma pessoa que estuda a questão de gênero. Eu estudo política pública, claro, e isso atravessa a política pública. Eu acho que é importante, eu acho que isso está na pauta, né? Eu acho que essa questão de estar na pauta é muito importante para a gente poder realmente dialogar e pensar. A gente vive hoje uma questão de uma cultura do cancelamento muito grave, eu acho, né? Ninguém quer mais debater e discutir, todo mundo já tem a certeza. Todo mundo vai lá e cancela, então isso é muito problemático, né? Então vou cancelar aquela mulher, vou cancelar aquele homem, vou cancelar aquele filme que foi feito por um homem e tinha uma mulher como protagonista. Eu fiquei pensando sobre representação e representatividade. E aí eu fiquei lembrando do André Novaes de Oliveira. Talvez ele represente mulher de uma forma do cinema brasileiro, de uma forma mais bonita que eu já vi na minha vida. E é um homem. Né? Então, só para a gente poder pensar, claro que a gente quer mais mulheres, né? Mas a forma que ele representa a mulher brasileira, trabalhadora, é uma das formas mais bonitas que eu acho que a gente tem no cinema brasileiro hoje em dia, contemporâneo. Né? Então, só para a gente poder não começar, né, escapar um pouco dessa lógica do cancelamento, porque eu acho que a gente tem que um pouco olhar essas transversalidades que me parecem importantes. A Mari Quinn, a Maiana Quinn, que é uma curadora, ela tem um texto muito legal. Ela é curadora e ela é pesquisadora, doutoranda lá da USP, curadora lá de Tiradentes. Ela tem um texto que ela fala assim: a representatividade não irá nos salvar. Né? Que ela tem uma questão, ela é uma mulher negra, jovem, né? E é um texto muito interessante que ela vai pontuando um monte de coisa, né? Que ela fala assim, lendo nessas coisas que eu falo, tem que mudar a estrutura, porque ela vai falando, se a gente não muda a estrutura, a gente só vai encaixando, né? Mas a estrutura, o tabuleiro, só você tem novas peças, mas o tabuleiro é o mesmo. E só para falar assim, Sofia, eu sempre quis ser entrevistada assim, integralmente pelo IBGE, nunca foram. Quando teve uma vez, eu falei, você vai ser inteira. Não, era aquela resumida, sabe? Eu fiquei pé da vida. Eu falei, meu sonho era ser entrevistada pelo IBGE. E não, era resumida. Eu falei, tanta gente foge, tá vendo? Isso é muito bom de ver, né? Que a gente enfrenta cada vez mais recusas, todo mundo se sentisse dessa forma, a gente estava salvo, né? Meu sonho! Você vai passar um endereço. Mas durante a pandemia não teve uma coisa, a gente que ligava para o IBGE? Algumas pesquisas foram feitas durante a pandemia pelo telefone, sim. Foi essa forma de coleta acabou sendo utilizada, porque era essencial, né? Era o isso ficar sem o dado, na verdade. Então, aí você atende o telefone, eu quero completa, hein? Eu não quero... Não, mas ele foi, que não estava deixando. Não pode, gente. A completa é a amostra. É sorte, ou azar, né? Depende do... Não, é estatística. Não é sorte, nem é estatística. Não, ainda sobre essa questão da representação, né? Eu estava lembrando, na minha tese, eu fiz um pouco isso dos dados e tal. E minha tese tem uns aninhos já, mas naquela época, né, tipo, alguns anos atrás, foi 2019 que eu defendi, eu peguei os filmes biográficos, assim, os dois, né, todos os filmes, né, ficção, documentários, animações, experimentais, falando de longas metragens, né. Cerca de 20% só dos filmes eram protagonizados por mulheres, né. Se a gente fosse pensar em questões de raça, muito menos, né, claro. E se você pegar só os filmes biográficos, né, ainda era muito menos ainda filmes sobre mulheres. Então, assim, é isso, a gente está representando quem? Os homens, né? Os homens são os protagonistas do cinema, a gente está colocando eles como protagonistas na história, no trabalho, na economia, na política. Né? Quando a gente traz eles como protagonistas do cinema, a gente está dizendo que eles são protagonistas da sociedade, né? Estão nos espaços de poder, realmente, né? E é isso, filmes biografados eram sobre músicos, sobre políticos, sobre pessoas que se destacavam de alguma forma.
Então, quando a gente pensa que 80% desses filmes representavam homens, né, olha o que o cinema brasileiro está dizendo para a gente, né? Por isso, essa frase, né, eu acho que é isso. Quando ela falou da frase, eu pensei exatamente isso, né? Eu sei, claro, a gente não está representando as mulheres reais, elas não estão no cinema, né, definitivamente. E se a gente pensar, então, fazer a interseccionalidade de cor e raça, as mulheres negras, elas não estão representadas no cinema. E quando estão, elas estão sob vários estereótipos, né? E aí, agora tem esse momento, né, que a Roberta citou, de ter vários filmes que falam sobre questões que são muito caras às mulheres, né, etarismo, questões de que discutem padrões de beleza no cinema, mas isso são coisas que estão acontecendo agora, né, esse ano, né? Claro. Mas se a gente olhar assim, fizer um panorama de uma forma geral, as grandes bilheterias do cinema brasileiro que são protagonizadas por mulheres são comédias, né? Eu estava pensando nisso. As maiores bilheterias do cinema brasileiro que têm protagonistas mulheres são Avassaladoras, SOS Mulheres ao Mar, De Pernas pro Ar, tem Minha Mãe é uma Peça que é uma protagonista mulher, vivida por um ator homem, mas é uma protagonista mulher, que talvez seja um dos poucos que se salva do estereótipo da mulher jovem, magra, e o objetivo dela é correr atrás de homens. Assim. Todos esses filmes são mulheres desesperadas por homens, né? Querem casar, que querem, ou que foram abandonadas, todos os motes são homens. O único que se salva é justamente Minha Mãe é uma Peça, que é a mulher que fala no filme, eu não quero homem, eu não quero ser de homem. Enfim, mas todos os outros grandes, né, todas as outras grandes bilheterias do cinema brasileiro protagonizadas por mulheres são essas mulheres estereotipadas, e brancas, todas, né, praticamente, todas elas brancas. Então é isso, que mulheres são essas que a gente está representando no cinema brasileiro, que definitivamente não são as mulheres reais, né? As mulheres brasileiras, com toda a sua heterogeneidade, diversidade, etc., não estão no cinema brasileiro de fato, né? Elas não aparecem, elas não são representadas. Isso realmente é uma grande questão, né? Que a gente precisa pensar e resolver, embora não seja a única solução, né? Quer dizer, a representatividade não vai nos salvar, mas nem isso a gente tem, entende, né? Não, o texto dela é mais complexo do que, né? Teria que, né? Tem que ler, né? Não, claro, mas é isso, nem isso, né? A gente eu acho que ela nem quis chegou dizer nessa que não etapa. é só isso que vai salvar, né? Sim. Precisa muito mais, não é só isso. Voltei pro microfone de novo. Leia, então vocês botaram a Mariana Quinn. Sim, mas eu acho que ela quis dizer que... Eu não li o texto, né, claro. Mas eu acredito que ela deve ter dito que não é só isso, né? Não é só representatividade. É muito importante ter pessoas negras no cinema, a gente se ver, a gente se projetar, a gente contar a nossa própria história, mas não é só isso, né? Tem muito... o racismo é estrutural e estruturante. O que ela vai falar é assim, não adianta a gente contar essa história, assim, resumindo, tá? As histórias a partir dessa estrutura. Essa estrutura, eu como uma mulher negra, essa estrutura não cabe para mim. Essa estrutura de produção, se eu quero contar... Então é um pouco mais complexo do que isso, né? Então ela vai falar assim, olha, essa estrutura já me amarra num certo lugar. Né? Claro que as bilheterias são importantes. Mais uma vez, gente, assim, eu chamo a atenção para a questão da preservação, para a questão da formação, para a questão da distribuição, da circulação, da pesquisa, que é sempre invisibilizar. Quem está formando esses jovens? Né? Quem está preservando? Débora Butrus é a maior preservacionista do Brasil, por exemplo. Né? Temos uma mulher que é a maior preservacionista do Brasil. Né? Quem está formando? Quem está na universidade? Quem está pesquisando? Quem está nas distribuidoras? Eu lembro quando a Silvia Cruz começou na vitrine, ela falava, eu sou a única distribuidora mulher, não tinha distribuidora mulher. Quem são os donos das salas de cinema? Ainda são os homens. Né? Aí tem a Márcia Vaz lá no IMS em São Paulo, no Cinearte UF, a Lívia, que faz um trabalho incrível com todas as marcas que existem. Então, é uma coisa que eu acho que também tem a questão da imagem, mas tem o que está por trás. Eu queria voltar a chamar a atenção para isso, porque isso me parece importante para depois a gente ver o que está na frente. É a própria questão do capital, né? Tipo, a gente vai ter representatividade, mas nesse sistema... É a própria questão do capital, que a gente vai ter representatividade, mas dentro desse sistema, isso vai resolver? Vai adiantar de quê? Porque as mulheres
no capitalismo ela vai estar sempre abaixo, né? Ela sempre vai ser colocada com menos potencial que os homens, por exemplo, porque é o sistema que caminha nessa direção aí. E só uma questão, quando você traz a questão do tempo, eu estava falando até na minha análise, eu falei assim, gente, 80% da minha vida de trabalho é para minha filha, 20% é para a universidade. A Silvia Federici fala isso. Se a gente parar para pensar, né? Então, como é que... Eu estou falando, uma mulher branca, de uma classe privilegiada, concursada, imagina uma mulher periférica, como é que ela vai entrar num set de filmagem e ficar... Né, vou voltar para a produção aqui, que é mais... sei lá, um mês filmando. Como é que ela dá conta disso? Se ela não tem um filho, ela tem que cuidar da mãe, do irmão mais novo, da avó. Então, essas estruturas, o que eu quero chamar de vocês, essas estruturas são cruéis. Uma vez eu estava conversando com uma fotógrafa que ela morava em Caxias. E ela falou, Lia, eu tive que me mudar, porque o carro me buscava aqui de produção. Olha que loucura. E esse tempo de deslocamento não é compensado. Então, quando o diretor ou a diretora chega no set, a pessoa já está lá trabalhando há muito tempo. É essa estrutura que a gente quer manter? Ou a gente quer mudar? É um pouco, né, indo ao encontro do que você está falando. Sim, a Silvia Federici ela vai falar isso em Calibanha Bruxa, né? Eu vi a imagem ali que ela colocou, que não é... Como é que é? Não é amor. Não é amor, é trabalho não remunerado. Porque é isso, por mais que a gente avance, hoje a gente, né, avançou, se a gente comparar as nossas avós e tal, a gente avançou. Mas ainda assim, dentro do capitalismo, parece ser nada, né? A gente olha e fala, meu Deus, qual é o caminho agora para resolver as questões atuais, por exemplo? Quando você fala sobre a mudança estrutural, né, e aí a gente entra, por exemplo, nas questões dos editais, que o edital ele vem com uma proposta, né, de entender os marcadores sociais. Agora nós temos tantas ações afirmativas. Além de artista, professora, eu também sou idealizadora de um ponto de cultura, que era uma casa de arte, se tornou um ponto de cultura. Pela primeira vez, por intermédio da Lei Paulo Gustavo, nós conseguimos fazer uma mostra de cinema. Na verdade, é uma grande mostra, porque tem 5 edições, e todas dentro das representatividades. A gente colocou cada edição, né, dentro de uma ação afirmativa, chama-se Curta Mineiridades. E acredite, não tem só filmes mineiros, porque eu abri o edital para o Brasil inteiro, tem filmes, curtas-metragens aqui do Rio de Janeiro passando lá na nossa mostra. E aí agora a gente está assim, e quando vai ser o próximo? E é numa região periférica de Belo Horizonte, numa região inclusive muito afastada, porque é na Regional Barreiro, é a regional mais afastada da região central de BH. Lá são 14 anos de ponto de cultura, né, de projeto que a gente leva para as escolas. Então a gente leva teatro, dança, música, cinema, e esse ponto de cultura tem fortalecido a comunidade em relação à produtividade. Agora nós passamos num outro edital, que é PENAB. Eu vou realizar um seminário lá para tentar formar 120 jovens dentro da temática, né? Cinema feito por mulheres. Então, assim, não é uma mudança estrutural a questão dos editais, mas ele também nos ajuda a abrir um espaço, porque esse espaço nem existia, ele não existia, e sempre em regiões periféricas, sabe? Eu fico pensando, eu moro num bairro onde eu tenho 2 outros bairros que têm facções criminosas assim, muito fortes. Dou aula em escolas periféricas, onde tem também uma guerra de tráfico muito forte. Assim. Quando um aluno meu está lá na escola, e ele é agente do tráfico e tudo, e ele vai no ponto de cultura e fala, nossa, professor, você é artista, que legal, dá para fazer cinema, eu posso fazer cinema? Eu falo assim, pode, claro, qualquer pessoa pode fazer. E aí ele vê que a mostra de cinema abre uma janela para o mundo, né? Porque, acredite, lá em Minas a gente faz muito cinema bacana, mas sempre tem alguém para dizer, falar assim, deixa eu te ensinar, você não sabe fazer.
É horrível, assim, essa diminuição que a gente, esse achatamento cultural, né? Porque parece que a gente está lá jogado, assim, a gente não faz nada. E muito pelo contrário, faz muita coisa em Minas Gerais. E assim, a gente conseguiu abrir uma fresta na rachadura, sabe? Eu fico pensando nisso, essa mudança estrutural. Porque assim, aí, só voltando ao ponto de cultura, o ponto de cultura, ele foi certificado lá, esse meu ponto de cultura, meu não, né, assim, que eu idealizei, foi certificado juntamente com mais 100 pontos de cultura em Belo Horizonte. Só que ele é um projeto muito maior do governo federal, que é a cultura, da cultura viva, né, que já tem 20 anos. Então, é muito tempo de cultura viva e agora se atentou para que pode fomentar pequenos espaços como ponto de cultura. Para vocês terem ideia, a gente não tem nem CNPJ, a gente faz como coletivo. E isso foi um avanço enorme. Passamos 12 anos como coletivo, sem Constituição CNPJ, agora a gente já está querendo transformar em associação, junto com muitos outros pontos de cultura na mesma formação que nós lá, né, como coletivo. Então, assim, essa mudança estrutural a partir de uma política pública como o Cultura Viva pode abrir outras portas, porque aí são 3 instâncias, né, para nós lá. O Cultura Viva, que nos certificou como ponto de cultura, a Lei Paulo Gustavo, que nos proporcionou fazer uma mostra com uma diversidade muito bacana, 10 meses de mostra, muita coisa. E, acredite, a gente fez milagre com o dinheiro. E a PENAB agora, que vai proporcionar a formação de 120 jovens. Então, não é fácil, é difícil, bastante difícil, mas tem uma rede produtiva de pessoas pensando junto, mecanismo, sabe? Como usar o mecanismo, o que fazer. Eu acredito muito que, ainda volto no ponto lá do início, que até eu te fiz a pergunta, é um sistema ideológico, porque como Walter Benjamin vai lá falar sobre a reprodutibilidade técnica, né, ela não é ele, na verdade, quando fala sobre isso, ele fala sobre a alma, né, da arte que está lá, o que interfere. Mas a reprodutibilidade técnica, ela tem vindo colocando uma ideologia que é um tipo de ideologia, por exemplo, que não insere não insere, né, a nossa. E eu só passei no edital da Paulo Gustavo na ação afirmativa LGBT, só queria dizer isso. Vou falar rapidinho. É complexo. Como Roberta aqui, eu sou muito otimista, né? Eu falei isso para ele, assim, eu sou muito otimista, mas eu acho que a gente tem que pensar algumas coisas, né? Quando tem essa política, né? O Gilberto Gil, ele faz uma revolução na cultura no Brasil, né? Ele tinha um conceito de cultura. Então, eu acho que isso é fundamental. Política pública não é edital, política pública não é PNAB, política pública, isso é mecanismo. Então, qual conceito de cultura a gente tem? Cultura não é o que eu gosto, não é o que você gosta, né? Cultura é uma disputa que você vai... E aí você... Claro que tem uma ideologia, mas a política pública serve para isso, para você falar, olha aqui vai ser assim. E o Gil fez isso. E aí ele vai institucionalizar uma política de editais que naquele momento foi sensacional, foi incrível. E eu não estou dizendo que eu sou contra edital, não. Eu estou dizendo que só o edital não é uma questão. Naquele momento, gente, é uma evolução. Naquele momento a gente estava discutindo se funk era cultura ou não. Não sei, para mais jovens é inacreditável, mas se discutir se funk era cultura ou não. Né? Então a gente tem avanços nesse sentido, só que acho que a gente está no momento, né, que a gente não sabe o que vai vir por aí. A gente podia ter sido mais ousado nesse Ministério da Cultura, a gente podia ter dado um novo giro, porque não adianta a gente pegar as coisas que o Gil fez, que foram sensacionais há 20 anos e retomar. Não é uma retomada, a gente está em outro mundo, a gente está em outra coisa. A política pública, né? Eu concordo com você, a política pública não se faz sem os dados. Cara, a periferia começou a filmar.
a periferia começou a... né? Filme de plástico. Com filme de plástico, vem daí o Adirley Queiroz, a Nicásio, a Glenda Nicásio, né? Então temos um outro sistema, né? Um outro campo do cinema e do audiovisual. As novas distribuidoras que surgiram, né? Então, eu acho que assim, eu sou super otimista, mas eu acho que essa virada, falta, não adianta a gente só retomar, porque aí tá velho, tá obsoleto, né? Não, sim, eu só concordando aqui totalmente com a Lia, e foi uma evolução, né, aquilo que o Gil propôs, que mudou completamente. Foi incrível. Gente, eu vou falar da minha experiência pessoal, Roberta, na época estava aí na pista, né, eu sou roteirista, e fazia roteiro para TV, roteiro para cinema e tal. Eu ganhei 5 editais, né, assim, no fundo setorial. Sabe, assim, escrevendo uma produtora pequena, me associando a amigos. Então, isso era impensável antes dessa política implementada há 20 anos. Então, os editais foram muito importantes para abrir caminho, né? Lançados ali naquele momento. Então, assim, realmente eu acho que é um caminho, é uma trajetória. A gente vai aperfeiçoando, a gente vai abrindo, a gente vai entendendo o mundo que a gente vive. E nesse mundo hoje, eu acho que a gente tem que pensar maior, assim, né? A gente tem que ir além. Eu ia só fazer um adendo que eu lembrei de um outro dado disponível pelo IBGE para a formulação dessas políticas públicas, que é a distribuição dos equipamentos culturais no território. Isso está disponível também no SIC, para quem tiver interesse, né? Esse dado a gente produz. Imagino que seja super triste. É Super triste. A gente sabe que a distribuição é bem difícil. Continuando na questão das políticas públicas, quais seriam, de repente, as políticas públicas para o cinema feminino, por exemplo? Tem alguns estudos, algumas experiências? Como é que seria? Assim, falando pelo que eu vivo no momento na empresa onde eu trabalho, né? Assim, que é uma empresa pública de fomento ao audiovisual, que é a Rio Filme. A gente tem lá esse mecanismo de pontuações adicionais. A gente entendeu pelos nossos estudos, inclusive se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o que foi feito até agora e o impacto, né, da Rio Filme, a gente tem lá no site da Rio Filme, riofilme.com.br, tem o Observatório do Audiovisual Carioca. Então lá tem os gráficos que mostram um pouquinho da evolução e do impacto dessa política afirmativa, né, que foi construída ali através dessas pontuações adicionais. Então, o que a gente percebe, por exemplo, do que tem sido feito? A gente recebe inscrição de 30% de projetos liderados por mulheres. Isso é um dado menor do que a realidade, mas é só um exemplo. Depois de passar pelas comissões, de receber as pontuações adicionais, a gente vê que a gente aprovou 45% de projetos liderados por mulheres. Ou seja, dá resultado palpável, né? Funciona. Existe aí uma inserção por meio dessa política. O que eu acho, assim, ok, estamos caminhando por aí, né? A gente percebe que isso realmente está funcionando de alguma forma. O que eu concordo super com a Lia aqui, que eu acho que precisa ser pensado em termos de política pública mesmo, são essas questões estruturais que envolvem o universo das mulheres, né? Das mulheres trabalhadoras. Então, assim, eu tenho 2 filhos também, um dos meus filhos é pequeno, ainda demanda cuidados, presença e tal. E a gente trabalha dentro de uma estrutura de mercado feito para homens e por homens. Então, não existe nada que nos ajude nesse sentido, né? Eu, por exemplo, agora trabalho no Rio Filme, vou começar uma série. Eu não sei como eu vou me multiplicar para isso. Porque eu tenho as minhas demandas como mãe, tenho minhas demandas como profissional e eu vou ter que me virar. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, o que a gente pode evoluir também, no sentido de criar uma política pública em relação a isso, e não um jogo ali em cada projeto, a produtora desse projeto é bacana, ela vai entender, eu vou conversar com ela, vou explicar das minhas limitações. Não, criar regras que sirvam para mim, para você, que são mulheres e querem trabalhar e se inserir no mercado, nesse sentido, de olhar para a realidade brasileira, de novo aqui, né,
a Sofia sabe falar muito bem sobre isso, ouvindo a sociedade brasileira, e entender o que a gente precisa para se inserir nesse mercado, né? Eu acho que eu penso por aí, assim. Na verdade, aumentar a oferta de serviços de cuidado, né? Porque para que o cuidado não fique na mão das mulheres, né? Sociabilização do cuidado das crianças, enfim, creches públicas para todas as mulheres que precisem. Um caminho para todas as trabalhadoras, é um caminho para as trabalhadoras do audiovisual, né? As crianças, enquanto elas estiverem nas nossas mãos, vai sobrar menos tempo para a gente trabalhar. Enquanto a reprodução do cuidado for toda por conta das mulheres, o nosso tempo para nos inserir no mercado de trabalho fica reduzido. Então, assim, eu acho que assim, a gente tem bastante curso, né, atualmente, na universidade, se a gente olha, a gente tem mais, pelo menos na UFA, a gente tem mais mulheres entrantes, mulheres do que homens, né? Isso já, então isso é um diagnóstico, né? Que audiovisual do futuro vai ser esse? Que cinema vai ser esse? Pra gente olhar. Eu quero estar fazendo exercício com os alunos, pensando nisso, na questão de raça e né, gênero. E eu acho que é super o que a Roberta falou, da gente tentar não ser uma questão individualizada, porque, claro, quem tem mais relação de poder vai conseguir, então a diretora vai conseguir levar, mas a camareira não vai, né? Por exemplo, vai conseguir fazer uma relação, então essas relações de poder são muito... E a gente, aos pouquinhos, tentando mudar isso. Mas, gente, assim, essa mudança que eu falo não é uma mudança simples, porque é uma mudança que a Roberta não vai conseguir fazer. Porque é uma questão jurídica, é uma questão que ultrapassa, né, uma decisão. E aí eu vou falar muito sinceramente, o setor não quer essa mudança. O setor não quer, porque as grandes produtoras não querem perder esse lugar de poder. Porque, claro, as grandes produtoras, elas têm os setores, né? Então, administrativo... Então, quando lança um edital, já está tudo pronto, não é? Eu não sou produtora, não sou realizadora, então já está tudo pronto. Então, é muito mais difícil do que quando você tem uma produtora pequena com 2, 3 pessoas que você vai... Então, já parte de um lugar desigual, né? E aí, quando tem a mulher, a gestora ainda disso, né? Gesta a criança, gesta a empresa, caraca, haja fôlego, né? Meu nome é Yanara, eu faço essa articulação, né, do recorte de gênero com as políticas públicas. Eu trago uma experiência localizada em Pernambuco. Eu estou na UF também, lá no PPG Cine, no doutorado. Assim, trazer um comentário que é um pouco pergunta, assim, né, que junto, eu acho que a somar, a trocar por aqui. Assim, eu concordo que realmente não é a representatividade que vai salvar, no entanto, né, as mulheres querem fazer filmes e na direção realmente, né, quando a gente vai pensar a direção, são muitas mulheres. E se formos pensar nas grandes bilheterias, então a redução é lá embaixo, né. Agora, sem dúvida, né, por exemplo, você falou de Lívia, que está como programadora do Cinearte UF, que estuda para Carmen Santos até. A gente tem muito mais mulheres, né, na história do cinema brasileiro do que a gente tem acesso. Então, tem uma história de negligenciamento mesmo, né, com essa história de invisibilidade, enfim. Quando a gente vai pesquisar, tem muito mais mulheres na gestão, né, na educação. Então, entender o cinema não como um filme finalizado, né, até porque precisa isso, da circulação, distribuição, difusão, né, pensar o cinema nesse lugar. Agora, uma coisa não inviabiliza e não traz esse lugar de direito. Porque também pensarmos as mulheres temos que trazer esses marcadores sociais, essa questão, né, interseccionalizar mesmo. Em Pernambuco, por exemplo, né, tem a cota 20% de mulheres negras, negros, étnico-racial, assim, que vem fazendo a diferença, território também. E se a gente conseguiu, eu fiz parte do Conselho do Audiovisual, lá a gente conseguiu baixar currículo, porque quem estava acumulando currículo e aprovando mais projetos? Os homens, brancos, héteros, enfim, né, um determinado perfil. Eu não sei como é que acontece na Rio Filmes, mas assim, e é isso, e eu acho que é isso, entender que esse não é um espaço de uma desculpa, né, dessa disputa do cancelamento, porque aí sai o debate, realmente. Né? Agora, o que eu percebo aqui no Rio, e é muito forte nessas relações de poder, muitos homens reclamando que agora tornou-se só quem está aprovando. Olha que coisa, né? Essa questão das ações afirmativas. Que quem aprova projetos, mulheres, negros, olha que coisa, isso eu escutei mesmo, sabe?
A gente escuta, é muito recorrente. E assim como mulheres que estão na militância já questionam, poxa, eu tenho que responder se eu sou cis, se eu sou trans. Então, pessoas eu não estou falando de gente que não está engajada, eu estou falando de gente engajada. Então, há um desconhecimento também geral dessa necessidade de gerar estatísticas. Então, é uma coisa recorrente que eu tenho percebido, assim, e também aí vem o lugar da gente estudar, entender o que é uma política pública, que não está, né, fechada nos mecanismos, e entendendo no Estado Democrático de Direito, né, que está previsto desde a Constituição Brasileira. Né, a gente tem artigo que vai prever produção, né, fruição para toda a população, né, desde de assistir a fazer né, cultura em geral, no nosso caso, a cinematográfica. Enfim, é um comentário, mas assim, só, né, junto aqui a vocês, se quiserem comentar. Eu só queria fazer assim, não são só os homens que estão reclamando, muitas mulheres, assim, só para a gente poder de novo, né, muitas mulheres com poder estão reclamando disso. Passo da palavra para ela, porque eu não ia deixar ela, né, tá oficialmente como Rio Filme aqui, não pode falar isso. Pode ficar. Porque eu realmente nem queria entrar nesse vespeiro. Porque, assim, a gente está vivendo um momento agora, eu acho que é tudo cíclico, né? Se a gente pensar historicamente, enfim. A gente viveu esse momento, de alguma forma, na época da Embrafilme, né? Porque tinha ali um cinema que eu estudei no meu mestrado, que é o cinema que ficou conhecido como cinema marginal, né? Que era realizado por diretores que não entravam na galera que conseguia filmar pela Rio Filme, pela Embrafilme, Cinema Novo, os excluídos, né? À margem daquele sistema ali de fomento que era hegemônico no Brasil na época. Então, assim, hoje o que a gente percebe é que está se tentando fazer uma distribuição, né, da verba pública para os realizadores fora do eixo Rio-São Paulo e fora de outras concentrações de poder e de capital, de renda, né? E está havendo agora atualmente, acho que o tom do discurso é que tem que se pensar o cinema como uma indústria, né? De fato, assim, é uma indústria, parte de uma indústria criativa, precisa ser rentável, precisa ter bilheteria, precisa um monte de coisa, né? E o discurso que eu percebo, assim, é que com essa política de cotas, esses filmes rentáveis estão tendo menos espaço na captação de recursos. Então, isso é uma discussão até que extrapola o gênero, e ela vai muito para a questão que é determinante, que é a questão do poder econômico. Então, assim, eu faço essa leitura, assim. Lá na Rio Filme, em especial, que é por onde eu posso falar, eu posso dizer que, ultimamente, das propostas que são aportadas, né, que recebem aportes da Rio Filme, a gente tem um leque de diversidades interessante, assim, de diversidade interessante em termos de porte de orçamento de porte maior, orçamento de porte menor, filmes mais artísticos, filmes mais autorais, filmes com perfil mais comercial. Então, assim, eu percebo que há uma preocupação em se abrir este leque. Mas o que realmente é muito bacana pra gente, filmes como Levante, né, que teve uma carreira aí fantástica de uma diretora mulher, protagonista uma mulher negra, não cis, enfim. Eu acho que a gente conseguiu aí resultados dos quais eu me orgulho bastante, assim, Medusa, são todos filmes, Regra 34, o último filme agora da Lúcia Murat, que ganhou lá em Berlim, que é um filme que tem uma discussão social sobre educação muito importante. Então, assim, eu fico muito orgulhosa de perceber isso. Mas eu acho que a gente tem que ficar bem atento a esse momento que a gente está vivendo para entender, de fato, que rumo vai seguir depois dessas discussões que estão sendo trazidas aí, né? Acho que é importante a gente estar atento. Eu estava lembrando, a gente citou aqui, né, vocês citaram a nossa época de ouro, né, do Gilberto Gil como ministro da Cultura. Naquela época foram feitos 2 editais
afirmativos em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Secretaria de Igualdade Racial, na época, né? Que foi um edital para produtores negros e um edital para mulheres. E naquela época, a gente não estava vivendo um governo reacionário, nada disso, né? Enfim, era outro momento, era um momento de otimismo e tal. Esses editais sofreram vários ataques jurídicos, inclusive várias pessoas entraram com processo contra o Ministério da Cultura, dizendo que esses editais não eram democráticos, que esses editais eles infringiam, né, as leis de igualdade de direitos, né, enfim, porque eram voltados para mulheres, exclusivamente para mulheres e exclusivamente para negros, eram 2 editais. E eu me lembro que o Ministério da Cultura teve que retirar os editais do ar, aí refizeram os editais, colocaram de novo, isso foi uma novela. Acabou que os editais deram certo, né, foram para frente e premiaram realmente, tanto um, né, quanto o outro tiveram resultados. Mas assim, foi um embate jurídico do Ministério da Cultura com pessoas que se sentiam prejudicadas, lesadas, porque aqueles editais não contemplavam, porque era dinheiro público e estava sendo dado para um nicho, digamos assim, né? Então isso assim naquela época, imagina agora, quer dizer, sempre, né? Na verdade sempre vai ter esse questionamento, né? O próprio questionamento contra as cotas raciais nas universidades, né? São... de esquerda contra a cota, né? São esses questionamentos, né? Sempre que... Porque isso, e quando a gente está falando de cinema, só para lembrar, cinema é uma arte super cara. A gente está falando de muito dinheiro. Então, a gente está falando de pessoas que estão se sentindo lesadas porque, né, o pirãozinho deles vai diminuir. Então é isso, né? Realmente é um espaço complexo, né? Enfim. Então eu vou finalizar aqui por hoje. Queria agradecer muitíssimo Sofia, Lia, Roberta e todas e todos que estão aqui. Muito obrigada. Convidar novamente, né, quem não estava aqui no início, falar que amanhã a gente tem um outro debate aqui, um outro seminário, 1h30 da tarde também. A gente vai falar sobre perfis, né, de mulheres brasileiras em vários lugares, no cinema, no trabalho, na política e também sobre como o cinema representa ou não representa esses perfis das diversas mulheres. A gente vai ter pessoas aqui do IBGE, né, da ENSE e outros pesquisadores. Então, eu queria convidá-los para vir aqui amanhã e assistir a gente, né? A gente vai ter agora, 4 horas da tarde, a competitiva internacional 1 e às 18h15 a competitiva nacional 1, tá? E o festival vai até segunda-feira, todas as atividades são gratuitas, tá? A entrada é gratuita para todas as atividades do festival. É isso, gente. Muito obrigada. Então, obrigada novamente. Vamos então ali comer um lanchinho e continuar o papo ali também.